repartindo o pão. Às 6 horas da manhã, o pequeno Davi estava vestido e pronto para ir à escola. A mãe entregou a ele a mochila com livros, papel, lápis e o mais importante, o lanche. Era uma grande e deliciosa fatia de pão. As aulas começavam às 7 horas. Depois de algumas aulas, chegou a hora do lanche. David puxou o pão de sua mochila. Ele estava com fome. Enquanto se preparava para comer, um menino sentado ao lado dele falou: Ei, você pode me dar um pedaço desse pão? Davi viu que a mãe do menino não havia preparado um lanche para ele. Davi tirou um pedaço de seu pão e falou sorrindo: Aqui está, pode ficar. Enquanto isso, outro menino se aproximou e pediu: Eu também quero um pedaço. Davi viu que aquele menino também não tinha pão e tirou outro pedaço de seu pão para dar. Ele entregou o pão ao colega e disse: Aqui está. Um terceiro menino se aproximou. Davi percebeu que ele também não havia feito de jejum e estava faminto. O menino perguntou: Você tem aí mais um pedaço que possa me dar de pão? Não sobrou muito pão para Davi. Então ele se lembrou de uma história da Bíblia, a história do profeta Elias, o qual estava com fome e pediu ajuda a uma pobre viúva que tinha um filho. Ele perguntou para a mulher: Você poderia compartilhar comigo? Aquela mulher só tinha farinha e óleo suficientes para assar um último pão para ela e seu filho, mas dividiu com Elias, o servo de Deus. Deus operou um milagre. Deus providenciou um suprimento inesgotável de farinha e óleo, e ela conseguiu ter alimento até que o período de fome acabasse. David ouviu a história da Bíblia na igreja. A professora da escola sabatina disse às crianças que elas deveriam repartir o pão com quem tinha fome. Davi partiu o último pedaço do pão ao meio e disse: Aqui está. Davi e os três meninos comeram o delicioso pão que a mãe de Davi havia preparado. Foi um bom lanche. Davi se sentiu bem em poder ajudar os outros garotos. Ele não comeu um grande pedaço de pão como planejava, mas não ficou com fome. No dia seguinte, a mesma coisa aconteceu. Quando Davi pegou o seu lanche, os outros três meninos pediram que ele compartilhasse. Davi compartilhou e novamente se sentiu muito bem. Muitas coisas mudaram quando Davi terminou a educação infantil. No ensino fundamental, as aulas começavam às 11 horas da manhã e ele fazia o de jejum em casa e almoçava então na escola. A mãe não precisava mais preparar o lanche para ele. Em vez disso, ela dava dinheiro no almoço. Mas uma coisa não mudou. Davi continuou compartilhando o seu lanche com os amigos que não tinham. Hoje, Davi tem 13 anos e não deixa de ajudar quem precisa. Sua bondade surpreende alguns colegas que até perguntam: por que você está compartilhando? Davi gosta de contar como Jesus compartilhou o alimento com uma multidão. Ele costuma responder: Quero compartilhar como Jesus o fez. A generosidade de Davi teve uma boa influência sobre seus colegas de classe. Quando viram que ele repartiu seu alimento, também passaram a repartir o que tinham com as outras crianças. Davi diz que está feliz em poder compartilhar. Ele fala: Estou feliz em poder seguir o exemplo de Jesus. Acredito que esteja transmitindo a luz que Jesus quer que eu transmita aos meus amigos. Parte da oferta do 13º sábado deste trimestre ajudará a abrir uma escola adventista em Camarões, que é o país natal de Davi e seus amigos. As crianças aprenderão sobre a alegria de compartilhar as bênçãos de Deus com as outras pessoas. Obrigado por planejar uma oferta generosa para esse dia.